Bem-vindo ao J1, hora do almoço, hora de se informar de tudo que rola na nossa região. Nesse momento, os termômetros marcam 19 graus, céu encoberto com possibilidade de chuva durante todo o dia. Se for pegar a estrada, então é bom redobrar a atenção aí pelos próximos dias aqui na região. Na edição de hoje, a gente vai falar sobre uma tentativa de rebelião que aconteceu na cadeia de Valparaíso, ontem à noite. E você vai ver também. Já estão no presídio militar os 9 policiais investigados por tortura, morte e ocultação de cadáver. O casal é assassinado em fazenda de Campo Limpo. Polícia realiza operação que investiga esquema de sonegação fiscal. Moradores do Jardim ABC, em Cidade Ocidental, estão na bronca por causa de obra de creche abandonada. Estudante de odontologia é detida por exercício ilegal da profissão em Brasília. E no prato do dia vamos aprender como se prepara um fettuccine. É agora no J1. Ótima tarde para você. Ontem à noite, uma tentativa de rebelião aconteceu na unidade prisional de Valparaíso. Alguns presos tiveram que ser contidos com bala de borracha. O princípio de rebelião teria acontecido durante um bate-boca entre os presos na hora do jantar. Segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, alguns detentos se revoltaram e jogaram comida pelo refeitório. Ainda de acordo com a DGAP, os presos tiveram que ser contidos com bala de borracha e bombas de efeito moral. O SAMU foi até o presídio e prestou socorro aos presos. E já estão no presídio militar os 9 policiais investigados por tortura, morte e ocultação de cadáver de um jovem de 22 anos. Os PMs foram presos durante uma operação do Ministério Público. A polícia cumpriu os 20 mandados judiciais. Apreendeu várias armas e celulares. 7 soldados e 2 tenentes da Polícia Militar foram presos temporariamente e vão ficar 30 dias no presídio militar. Eles são investigados por tortura, morte e ocultação de cadáver. Eles foram levados nesse ônibus da base comunitária. Os policiais militares são suspeitos de participar de uma abordagem policial em agosto deste ano, na casa de Pedro Henrique Rodrigues, de 22 anos. A família denunciou à corregedoria que Pedro foi torturado em casa, depois levado desmaiado na viatura para ter atendimento médico, mas desde então não apareceu mais. Pedro Henrique tinha sido preso em 2017 por tráfico de drogas, mas respondia ao processo em liberdade. A gente tinha um pouco de esperança ainda, né, de a gente estar encontrando ele, ele está vivo, mas a gente sabe que aconteceu o pior, né? A corregedoria da PM instaurou inquérito para investigar o caso e disse que não vai divulgar os nomes dos investigados até que o inquérito seja concluído. Na data que ocorreu essa denúncia desse caso em si, a corporação tomou todas as medidas administrativas. Durante todo o inquérito, eles estão se resguardando no direito de permanecer e só falar em juízo. Isla conta que está passando dificuldade com os 2 filhos pequenos do casal. Ele trabalhava, eu não estava trabalhando porque eu tive a neném recentemente. Aí tá muito difícil. A mãe também vive essa angústia há quase 3 meses. Eu espero notícia e saber o que eles fez com meu filho, gente. Se realmente meu filho está morto, eu quero uma resposta. A gente segue, infelizmente, falando de violência. Um dos maiores criadores da raça de cavalos manga larga do estado e a mulher dele foram assassinados na fazenda da família em Campo Limpo de Goiás. Os corpos foram encontrados depois de uma denúncia anônima. O crime teria sido cometido pelo caseiro com a ajuda da esposa e do irmão. Depois de matarem o casal, os 3 fugiram aqui para Lusiânia. Leandro Canedo, de 78 anos, e a esposa Darcy Prado Canedo, de 76, foram mortos à facada na fazenda da família em Campo Limpo. O principal suspeito é o ex-caseiro Milton Esturaro. A esposa dele, Rosa Patrícia Rodrigues, e o irmão Ademilson Esturaro também teriam participado do crime. Segundo a Polícia Civil, o duplo homicídio aconteceu porque o caseiro não aceitou ser demitido. Eles teriam entrado em desavença com os patrões por não querer sair e por supostamente ter alguma dívida, algum valor a receber. Na tarde de ontem, os 2, juntamente com o Ademilson,
que é irmão do Milton. Eles agrediram a vítima, o Milton teria segurado a vítima pelo pescoço e o Ademilson teria desferido golpes de facada contra a vítima. Leandro foi morto no curral da fazenda e a esposa, Darcy, dentro da residência. Depois de matarem o casal, eles roubaram alguns objetos da casa e fugiram para Lusiânia. Os 3 suspeitos teriam fugido para Lusiânia para se esconder na casa de parentes. Segundo a Polícia Civil, o carro utilizado na fuga pertencia ao casal vítima do homicídio e foi queimado em um matagal aqui na cidade. Ademilson Sturaro foi localizado no Distrito Federal. Rosa Patrícia foi achada em Lusiânia, em uma casa no setor Jofre Parada. Já Milton Sturaro foi pego pela PM em um matagal no mesmo setor. Fomos até a casa. Quando a gente chegou na casa, a gente viu que alguém correu para o fundo. Aí nós corremos atrás, fizemos uma linha e adentramos a mata. Uns 150 metros depois que entramos na mata, a gente conseguiu encontrar ele agachado no mato lá. Os 3 foram autuados em flagrante por duplo latrocínio e podem pegar até 60 anos de prisão. Eles foram conduzidos aqui para a delegacia e agora serão autuados ainda em flagrante delito pelo crime de duplo latrocínio consumado. Que coisa absurda, né, gente? Parabéns à polícia que conseguiu aí capturar esses 3 foragidos. Os suspeitos já foram transferidos para Anápolis e a partir de agora as investigações ficam por conta da Polícia Civil lá da cidade. E a Polícia Civil realizou a Operação Sudoeste, que investiga um esquema de sonegação fiscal. A suspeita é que um supermercado de Jataí tenha sonegado mais de 300 milhões de reais de ICMS ao Estado. Os policiais civis cumpriram 4 mandados de busca e apreensão em Jataí e também em Goiânia. O alvo da operação foi um supermercado de Jataí, que, segundo as investigações, deve mais de 300 milhões de reais de ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A operação, que recebeu o nome de Sudoeste, investiga ainda a sucessão irregular de empresas e a ocultação de patrimônio em nome de terceiros. Segundo a polícia, os empresários teriam colocado parte do patrimônio em nomes de parentes. Além disso, o grupo seria responsável por outras 4 empresas, 2 aqui em Jataí, uma em Rio Verde e uma em Goiânia. Mas no caso de Goiânia, por exemplo, segundo as investigações, no local onde deveria funcionar a empresa, havia apenas uma residência. A Justiça também determinou o bloqueio de 17 milhões de reais dos responsáveis pelo supermercado e agora vai analisar os documentos apreendidos durante a operação. A próxima etapa é fazer uma análise, um tratamento que a gente chama desses documentos, para que não haja a menor dúvida de tudo aquilo que o Estado de Goiás está alegando nas execuções fiscais, a existência de um grupo econômico, a ocultação do patrimônio e uma sucessão irregular de um supermercado para o outro para tentar fraudar, blindar o patrimônio da família e fraudar o pagamento do tributo, né, a sonegação fiscal. O advogado de defesa negou que a dívida seja de responsabilidade do supermercado, negou que os empresários tenham escondido o patrimônio e que o grupo seja dono de outras empresas. O que o Estado de Goiás, por meio da Procuradoria, alega é que existem outras empresas, inclusive que estão em funcionamento em Jataí, formam um grupo econômico e isso não é verdade. Cada empresa tem o seu dono, cada empresa tem a sua contabilidade, a sua atividade. Aqui no J1 você já sabe que participa ao vivo com a gente, é só mandar a sua sugestão, a sua mensagem pelo 98442-4000. Vamos dar uma olhada no que chegou pra gente até agora. Brandina Rodrigues de Formosa, aqui em Formosa as ruas estão tão cheias de buracos e os prejuízos são constantes. Na Rua 5, no bairro Parque Lago, os buracos estão por toda a rua, não tendo como desviar o veículo. Comprei pneus novos na quinta-feira, na sexta-feira, ao desviar dos buracos, um dos pneus foi cortado e deu perda total. A gente paga o IPVA, né, e tem que passar por isso, é realmente uma situação muito triste. Obrigado pela mensagem, Brandina. Outro recado que chegou foi da Fabiana de Souza, de Santo Antônio, do Descoberto. Ela diz o seguinte: olha como está a situação da cidade, só tem buracos. Cadê o dinheiro que é repassado para a cidade? Vamos dar uma olhada no que a Fabiana mandou para a gente. Ela mandou aqui, ó, fotos mostrando a situação da rua lá da casa dela. Essa é a situação que ela encontra por lá. Olha o perigo aí, ó. Tamanho da cratera que está se formando, né? E agora no período chuvoso, então, a tendência é que esse buraco aí
só aumente. A pessoa entrou até lá dentro para mostrar a dimensão do buraco. A gente não aconselha a fazer esse tipo de coisa aí que é arriscado, não pode se arriscar assim não. Valeu pela mensagem, pode continuar mandando o seu recado aqui pra gente. Vou ler mais uma. Suami Gonçalves, moro no setor de chácaras Anhanguera B. A gente precisa de uma atenção na quadra 36. Com as chuvas, as ruas ficam cheias de problemas. Situação realmente extremamente complicada, né? A gente pede tanto para a chuva chegar, para dar uma amenizada no calorão todo. Quando chega, todos os anos a mesma coisa, problema que não acaba mais. E veja a seguir, moradores de Cidade Ocidental reclamam de creche abandonada há mais de 6 anos. E ainda estudante de odontologia é detida por exercício ilegal da profissão em Brasília. Agora, 12h12, voltamos em instantes. Estamos de volta com J1. Olha só, nós recebemos pelo nosso WhatsApp uma sugestão de reportagem dos moradores do Jardim ABC, lá de Cidade Ocidental. Eles reclamam de uma creche que está abandonada, uma obra de uma creche, né? O local está servindo aí de abrigo para usuários de drogas e criminosos. Eu fui até lá para conferir de perto essa situação, dá só uma olhada. Uma coruja solitária. Ela faz contraste ao retrato do abandono, uma obra parada há mais de 6 anos. Isso segundo os moradores do Jardim ABC, em Cidade Ocidental. De longe, o esqueleto da grande obra inacabada chama a atenção de quem passa por ali. Aqui era para funcionar uma creche para atender pais e mães do Jardim ABC, um bairro que fica bem afastado do centro de Cidade Ocidental. Só que de perto a gente percebe que com o passar do tempo, boa parte de tudo aqui se perdeu ou foi destruída pela ação de vândalos. Vidros já foram quebrados, parte do teto já não existe mais. E as ferragens vão se deteriorando e enferrujando. Nós vemos que as pessoas precisam, às vezes, da creche, as mães de família, se deslocam daqui para trabalhar e deixam seus filhos e tem que pagar do seu parco orçamento para outras pessoas que são mães crecheiras, né? Ao ponto que poderia o município estar investindo aqui nessa obra inacabada. Dinheiro jogado fora. Dinheiro jogado fora do contribuinte e das pessoas simples, né? A pequena Natiele não era nem nascida quando começaram as obras da creche. Na época, a avó dela tinha esperanças de matricular a netinha na unidade. Só que não foi isso que aconteceu. Ela está estudando outro colégio lá. Ou seja, não usou a creche? Não. Não usou e pelo jeito que eu estou vendo aí, ninguém vai usar. Já a Alice, que tem 1 ano e 6 meses, poderia muito bem estar matriculada na creche. Só que pelo jeito, isso também não vai acontecer. Para a revolta da mãe dela. Eu acho um descaso, porque o dinheiro público todinho está aqui dentro, aí acabou tudo, né? Aí no caso, se eles for reformar ou fazer qualquer coisa, vai mais dinheiro jogado fora, sendo que já podia estar já pronto, né? E tem muitas mães aí que estão aí, com criança dentro de casa, não pode trabalhar, só o marido trabalhando, e aqui é tudo longe, entendeu? Aí no caso é assim. A Prefeitura disse que em relação a essa obra que está parada, lá no Jardim ABC, essa obra começou em 2016 e foi paralisada. Retomada no governo anterior, mas paralisada novamente. A Prefeitura informou também que procurou a empresa responsável pela obra, só que ela se recusou a continuar o trabalho e ainda não reincidiu o contrato. A assessoria de comunicação da Prefeitura de Cidade Ocidental termina dizendo que a obra só será retomada quando for feita uma nova licitação, o que deve acontecer até o final do ano. A gente vai, claro, continuar acompanhando esse caso de perto e no fim do ano nós vamos voltar ao bairro e mostrar se algo foi feito por lá ou não. Outro assunto agora, uma estudante de odontologia foi detida por exercício ilegal da profissão em Brasília. Ela anunciava tratamentos pela internet. Esta paciente acredita que está nas mãos de uma dentista, mas quem está fazendo o trabalho odontológico é uma técnica em saúde bucal. E ela confirma. Você é técnica, Jô? De acordo com o Conselho Regional de Odontologia, Josiane Diniz Santos, de 31 anos, poderia ser apenas auxiliar no consultório. Ela não tem registro profissional para fazer o trabalho de dentista. A mulher foi flagrada pelo Conselho atendendo sozinha, não tinha nenhum outro profissional por perto. A agenda mostra que muitos pacientes usavam o serviço. A clínica também não tem registro no Conselho Regional de Odontologia. O consultório irregular funcionava no shopping Conjunto Nacional, no centro de Brasília. A técnica foi trazida aqui para a 5ª Delegacia da Asa Norte. Ela assinou um termo circunstanciado e vai responder em liberdade por exercício ilegal da profissão.
que tem pena de 6 meses a 2 anos de prisão. O dono da clínica também foi ouvido e vai responder em liberdade por colocar a saúde pública em risco. Os fiscais chegaram até o consultório depois de uma denúncia anônima de propaganda enganosa nas redes sociais. Nesta, o consultório anuncia a avaliação, aparelho, documentação ortodôntica, tudo grátis. O Código de Ética da profissão proíbe anúncios com ofertas. O Conselho Regional de Odontologia vai informar o caso à Vigilância Sanitária, que deve interditar o consultório. Já não tem preparo, não tem formação, conhecimento, como é que ela vai atender um paciente? Ela está lidando com saúde. O Conselho orienta que os pacientes peçam sempre o registro profissional antes de serem atendidos. Pegar o nome e ligar para o conselho vai te informar se aquele profissional é um dentista, se ele está registrado no conselho, se ele tem condições e capacidade para te atender. E veja que história absurda e até triste da gente mostrar aqui no J1. Uma cadela foi atacada com 5 golpes de facão em Caldas Novas, na região sul do estado. A polícia disse que o agressor foi um vizinho, que alegou estar incomodado com os latidos do cachorro. Era madrugada quando a cadela foi atacada por um homem que deu 5 golpes de facão no animal. Ela foi atingida na orelha e nas costas. O quintal sem muro facilitou o acesso dele. A Débora e os filhos acordaram com os gritos do agressor e quando abriram a porta, viram Safira agonizando. Eu já fiquei assustada. Ela já não latia mais, ela aguentou os golpes todos. Calada, todo o tempo caladinha. Uma ONG soube do ataque e levou o animal para uma clínica veterinária. A gente chegou lá, a Safira tinha muito sangue no chão, ela estava sangrando bastante por causa da gravidade e das lesões que ela teve. A Safira passou por cirurgia e teve que fazer transfusão de sangue. Parte da orelha precisou ser amputada. Agora a Safira está se recuperando, mas nesses primeiros dias ela deve ficar assim, mais quietinha, deitada, acuada, justamente por causa do trauma. O estado de saúde dela é estável, ela está respondendo bem aos tratamentos. Possivelmente ela já vai embora na sexta-feira para continuar fazendo a medicação em casa. É uma guerreira, respondeu muito bem. O agressor é vizinho da família e foi preso pela polícia militar. O homem assinou um TCO por maus tratos e vai responder o processo em liberdade. Ele já se dirigiu àquela casa já com o facão, né? Então ele já tinha essa intenção de bater no animal, ele levou um objeto para bater nesse animal e ele introduziu o interrogatório dele falando que o cachorro latia muito, que o cachorro sofria maus tratos pelo dono e ele já justificando que o cachorro era um cachorro que fazia muito barulho. Comete uma crueldade dessa, assina um termo e é liberado. Isso aí mostra as nossas leis frouxas, as leis frouxas do nosso país. Infelizmente, nossa equipe não conseguiu falar com o suspeito, com esse covarde aí que agrediu essa cadelinha. Antes do intervalo comercial, a gente lê as participações que você manda pra gente aqui no nosso WhatsApp. Vamos dar uma olhada no telão? Recado que chegou aqui, da Maria Tereza de Lusiânia. Meu nome é Maria Tereza, moro no Mandu. E aqui não tem parquinho para as crianças brincarem. Temos que sair do Mandu para ir para outro bairro. Falta de lazer também é outro problema aqui da nossa cidade, infelizmente. Recado que chegou também aqui agora da Valéria de Novo Gama. Moro na parada 14 do Pedregal, na quadra 180. Aqui tem uma chácara abandonada e tem muito lixo, muito mosquito da dengue. Tenho 4 filhos, até já achei piolho de cobra e cobra dentro da minha casa. Olha aí o perigo, valeu Valéria pela mensagem. Outro recado que chegou pra gente é o recado do Sérgio Costa de Valparaíso. Aqui no setor Pacaembuzinho, próximo ao cemitério de Valparaíso, essa erosão já está assim mais de 2 anos. Gostaria de saber do prefeito quando que irá ser feito os reparos nessa ponte. Vamos dar uma olhada aqui nas fotos que o Sérgio mandou pra gente. Essas aí são as fotos aí da ponte que dá acesso ao cemitério lá de Valparaíso. É um lugar muito movimentado, né, justamente por causa do cemitério. Olha aí o perigo, ó. O buraco vai só aumentando. Cada dia que passa, e com um tempo chuvoso, né, esse buraco vai aumentando por lá. Mais mensagens aqui no celular agora. Joaquim Lacerda de Santa Rita. Aqui em Valparaíso não aguentamos mais, todo dia cai a energia. Lucas Freitas diz que lá no Parque Estrela d'Alva 1, precisamos de quebra-mola na avenida principal. E tem a mensagem também da Bruna do setor Serrinha aqui de Lusiânia. Precisamos de uma quadra de esportes, de um espaço para
para as nossas crianças poderem brincar. Continue mandando a sua mensagem para a gente e acompanhe depois dos comerciais. Homens precisam fazer o exame do toque a partir dos 45 anos como forma de prevenção ao câncer de próstata. E ainda no E-Goiás de hoje vamos conhecer as belas cachoeiras que ficam na zona rural de Goiatuba, no sul do estado. Voltamos daqui a pouquinho.